Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos, na segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, os versículos 4 e 5 da palavra de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Vamos ler esse texto sagrado. Diz assim a Bíblia: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o conhecimento à obediência de Cristo. Amém? Amém, meus irmãos? Pode tomar o seu assento nesta noite, em nome do Senhor Jesus. É bom nós estarmos na casa de Deus, irmãos, e a palavra do Senhor, ela é a cada dia para nós alimento, força, e é a nossa bússola, é o nosso guia. Eu me lembro, irmãos, há alguns anos atrás, quando eu tinha por volta de 10, 12 anos de idade, eu ia para a roça, para a casa do meu avô, para a fazenda, ia para lá. Nós entrávamos de férias na escola secular e eu passava todas as minhas férias na fazenda. A fazenda não era do meu avô, mas ele era... Naquela época se falava meieiro, né? Eu acho que hoje em dia nem existe mais essas expressões, mas naquela época se falava meieiro, aquele que trabalhava na fazenda, trabalhava para o dono da fazenda, e ele tinha 50% de toda a produção da fazenda que ele plantava. E eu me lembro que de manhã cedo, 5 horas da manhã, eu acordava com aquele barulhão no terreiro da fazenda, a turma, né, que ele liderava, amolando as ferramentas para ir para o campo, para ir trabalhar. 5 horas da manhã, estava lá aquele barulhão, foice, passando lima na enxada. Alguém aqui já presenciou isso? Então não é só eu, não. Muita gente, né? Então, passava a lima na enxada e preparando aquilo tudo para poder ir trabalhar, ir no campo trabalhar. É interessante que eles não iam de mão vazia, não levantavam simplesmente e iam, não, eles pegavam as suas armas, suas ferramentas, preparavam as ferramentas e aí passavam o dia trabalhando, capinando, outros falam carpindo, né? Pregando, sei lá, fazendo uma série de trabalhos que eles faziam todos os dias. Era trabalho e mais trabalho. Na obra de Deus, mais ou menos funciona da mesma maneira. Nós precisamos, para enfrentar os campos do Senhor, para trabalhar na obra do Senhor, que é uma obra ainda está inacabada, é uma tarefa da pregação do Evangelho, conforme o próprio Senhor Jesus Cristo diz, e Marcos narra no capítulo 16, que diz assim: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então essa obra, irmãos, ainda está em aberto, Nós precisamos continuar indo ao campo, trabalhar na seara do Mestre, na pregação da palavra, ganharmos almas para o Senhor Jesus Cristo. E é um trabalho que só vai se findar para a igreja, e presta atenção no como é que eu estou falando, só vai acabar para a igreja no dia do arrebatamento da igreja. Enquanto a igreja estiver na terra, nós somos ordenados por Deus para pregar o Evangelho, para trabalhar na seara do Mestre, para afiar as nossas ferramentas, trabalhar com as nossas ferramentas, preparar as nossas ferramentas para irmos ao campo, ganharmos almas para o reino de Deus, fazer a colheita que é a salvação de almas. E aí a gente pergunta, quais são as armas? Paulo escreve aos Coríntios dizendo: porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus
para a destruição das fortalezas, anulando os sofismas e todo entendimento, ou todo conhecimento, ou todo pensamento que se levanta contra o entendimento de Deus, trazendo cativo todo entendimento ao conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quais são as armas que o crente precisa para ele trabalhar nessa seara? Quais são as ferramentas que nós precisamos? E essas ferramentas precisam estar afiadas, precisam estar de bom uso, para que nós possamos fazer um bom trabalho para o reino de Deus. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui queremos trabalhar para Jesus. Sim ou não? Queremos trabalhar para Jesus. Muito embora, meus amados irmãos, o mundo está cada vez mais se distanciando de Deus, mas a igreja de Jesus, os servos do Senhor, precisam a cada dia mais preparar-se, preparar as suas ferramentas, preparar os seus instrumentos, preparar as suas armas, para irmos ao campo falar que só Jesus Cristo salva e só Ele tem o poder para transformar esse mundo. Eu estava há poucos dias atrás ouvindo alguém dizendo coisas horríveis, e a internet hoje está cheia, alguém dizendo assim, se ir para os céus, alguém dizendo assim, se ir para o céu é estar do lado desse povo que fica dizendo sobre Jesus e coisa e tal, então eu prefiro ir para o inferno. Alguém dizendo assim, o mundo está de costas virada para Deus, o mundo está ignorando a Deus, mas a igreja, cada dia que se passa, se aproxima mais de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz no livro do Apocalipse, quem é sujo, suje-se mais ainda, mas quem é limpo, purifique-se mais ainda, porque Jesus está voltando para arrebatar a igreja. Oh, aleluias, e não vai demorar muito tempo. Mas enquanto a igreja está na terra, o campo está vasto. Ainda tem muito que se fazer para completar a obra. As armas da nossa milícia. Quais são as armas e quais são os instrumentos ou as ferramentas que nós temos que usar para ganharmos almas para o reino de Deus? A primeira arma que nós precisamos de usar, eu não quero aqui dizer primeira, segunda ou terceira, mas eu quero citar algumas armas. E a primeira que eu vou citar é a palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia Sagrada, esta é a mensagem que o mundo precisa de ouvir. O mundo não precisa saber de assuntos tecnológicos. O mundo não precisa de saber quem é o político melhor. O mundo não precisa de saber de nada mais, conforme disse o apóstolo São Paulo, quando ele escreve em uma de suas cartas, eu não propus saber dentre vós ou mostrar-vos outra coisa a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Louvado seja o nome do Senhor. A arma que nós precisamos de usar para ganhar almas para Jesus é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. É esse livro aqui, irmãos, é aqui nesse livro que a gente tem o caminho e pode mostrar o caminho da vida eterna. Nós podemos falar com o mundo que aqui tem salvação e redenção para todos os quatro cantos da terra. Aleluias. A palavra de Deus transforma, a palavra de Deus alimenta, a palavra de Deus nos dá alegria, a palavra de Deus para nós é a bússola, a palavra de Deus nos guia, a palavra de Deus nos fortalece, a palavra de Deus nos dá poder para pisar serpentes e escorpiões. Oh, aleluia! Foi Jesus quem usou a palavra contra Satanás. Ele disse, Satanás, está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Quantos aqui amam a palavra de Deus? A Bíblia Sagrada. Pregue a palavra. Paulo escrevendo, parece que é o jovem Tito, ele disse, pregue a palavra, inste em tempo ou fora de tempo. Não sei se me foge a memória se foi para Tito ou para Timóteo, mas ele disse, pregue a palavra. É necessário, meus irmãos, pregarmos a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Não tem como nós pregarmos a palavra de Deus e usar essa arma se nós não conhecermos essa arma. Você precisa conhecer a palavra, ler a Bíblia Sagrada.
todos os dias da sua vida. Faça da Bíblia a sua companheira diária. Onde você estiver, onde você for, esteja munido da palavra de Deus no seu coração. Tem gente que compra a Bíblia, guarda ela e passa meses sem pegá-la. Mas faça uma coisa, todos os dias, abra esse livro, leia alguns versículos e o Senhor te dará graça na hora de você ministrar a palavra dele. Aleluia, você pode glorificar ao Senhor. Segunda ferramenta que nós precisamos muito é a oração, irmãos. Não há possibilidade de nós ganharmos almas para Jesus se nós não orarmos, se nós não curvarmos o nosso joelho, a nossa cabeça diante da presença do Senhor pelas madrugadas e não buscar a face do Senhor. A oração te leva para perto do Senhor. Entenda isso. Quando você lê a palavra de Deus, olha bem para mim aqui. Quando você lê a palavra de Deus, é Deus através da palavra falando com você. Mas na oração é você falando com Deus. E como é bom falar com Deus. Quando você dobra o joelho e começa a falar com o Senhor, existe alguém, aleluias, que talvez seja mais interessado do que você em você buscar e falar com Deus, e ele vem, é o Espírito Santo, ele te ajuda, ele te dá palavra, ele te dá unção, ele te dá maneiras, ele te dá meios de você abrir a sua boca e falar com o seu Deus. E ainda tem mais, às vezes, esse Espírito, ele vai além, porque ele te enche e você começa a falar em línguas estranhas, e aí, meu irmão, é só você e Deus entende. Aleluia, louvado seja Deus. Quando você está cheio do Espírito Santo e começa a falar em línguas estranhas na oração, ninguém mais sabe o que é que você está falando, a não ser o próprio Deus, que vai interpretar aquilo que você está falando por ele, para ele. Sabe por quê? Porque está saindo do próprio Espírito dele, passando pelo seu Espírito, e ele estará ouvindo. Irmãos, essa arma, a oração, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém disse o seguinte: eu não tenho medo, se eu não me engano foi a rainha da Inglaterra. Ela disse uma certa vez: eu não tenho medo dos grandes exércitos da terra. Não temo as armas que os homens têm nos seus poderios bélicos de armamento, seja lá o que for. Mas eu temo quando eu vejo um homem de joelho dobrado falando com Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Sabe por quê? Quando você ora a Deus, irmãos, você está trazendo para si um poder que é mais forte do que qualquer arma nuclear. É o poder de Deus que desce sobre a vida daquele que busca e ora diante da face do Senhor. Quem ora, oh aleluia, quem busca Deus, tem unção de Deus. E quem tem unção de Deus, tem poder para fazer a obra do Senhor sobre essa terra. Oh aleluias. A arma, palavra de Deus, é poderosíssima. A arma, oração, é poderosíssima. Mas tem uma outra ferramenta, uma outra arma que você precisa no campo missionário. Sabe qual é? O nome Jesus. Por que o nome Jesus? Porque você não vai para lá, para o campo missionário, falar do seu país, da sua cultura, da sua língua. Você não vai falar da sua igreja, de onde você veio. Você vai falar de Jesus. Jesus, diga comigo, Jesus. Fala outra vez, Jesus. É esse nome que tem poder para salvar a humanidade inteira. É esse nome que salvou a minha vida. É esse nome que salvou a sua vida. Jesus é o regenerador. Jesus é aquele que purifica. Jesus é aquele que tira
todo o pecado da humanidade. Sabe por quê? Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Alabaxandarai, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando João o Batista estava batizando no Rio Jordão, de repente veio chegando para ele um candidato ao batismo. Ele ponta lá e vem chegando, e de repente ele olha, João diz assim: olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você ler o capítulo 10 do livro da carta aos Hebreus, você vai ver que o sangue de touros, de bodes, de carneiro e outros animais que eram sacrificados no Velho Testamento simplesmente cobriam os pecados, simplesmente trazia uma espécie digamos assim, olha, os seus pecados agora estão cobertos para que não esteja diante de Deus, mas o sangue desses animais vai cobrir. Mas quando João Batista expressa, ele diz: esse aqui não só cobre pecado, esconde pecado, esse aqui tira o pecado, purifica o homem de todo o pecado. Sabe por que você está aqui nessa noite purificado, alvejado, limpo? Porque Jesus Cristo, o homem de Nazaré, entregou a sua vida no madeiro e salvou a sua alma, purificou o meu pecado, o seu pecado. Por isso, a terceira ferramenta que você deve levar no campo missionário é o nome de Jesus. Aleluia. Nome doce, nome maravilhoso, nome que purifica pecado, nome que transforma vidas, é o nome de Jesus Cristo. E este é aquele que veio sobre essa terra e morreu. Ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Oh, aleluias, aleluias, oh glória a Deus, oh aleluias. Jesus, irmãos, Jesus, Ele perdoa os nossos pecados. Quantos aqui foram perdoados pelo Senhor Jesus? Oh, aleluias. Então, pastor, como é que eu afio essa ferramenta? Como é que eu uso essa ferramenta? É sério, irmãos, esse negócio. Tem alguém que acha que usar essa ferramenta é só falar assim: ó, em nome de Jesus de Paulo, em nome do Jesus da igreja, em nome de Jesus do pastor. Não. Você não pode agir assim. Uma certa vez alguém foi dizer o seguinte, chegou ali diante dos demônios: olha, eu te esconjuro em nome do Jesus de Paulo. O demônio levantou e falou assim: eu conheço Paulo e conheço Jesus, mas e você? Quem é você? I don't know you. Who are you? Quem é você? Eu não te conheço. E aí é que está o grande problema. Para você usar o nome de Jesus, você precisa ter intimidade com esse Jesus. Oh, aleluia. Porque irmãos, nós somos como embaixadores, pregadores do Evangelho. A igreja de Jesus está aqui nessa terra como embaixadores do reino. Você é representante legal e espiritual do reino dos céus na terra, cujo rei é o Senhor Jesus Cristo. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz que ao Senhor Jesus foi-lhe dado um nome, Jesus, que diante desse nome todo joelho se há de dobrar, em cima nos céus e embaixo da terra. Eu terei o privilégio, você terá o privilégio, e nós já fazemos isso, curvar o nosso joelho diante desse Jesus maravilhoso, que é o nosso Deus e o nosso Rei. Mas naquele dia, o próprio Satanás terá que se curvar diante dele e reconhecer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Jesus de Nazaré, o Todo-Poderoso de eternidade a eternidade. Oh, quantos glorificam a Jesus nessa noite. Se você tiver a palavra de Deus, uma vida de oração e o nome de Jesus, almas virão ao encontro dele. Diga comigo: a Bíblia, oração e o nome Jesus. Essas armas têm o poder
de salvar a humanidade. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé nessa noite, a hora passou.